A paz, amados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é referente ao fundo imobiliário BTLG11. Ele já soltou seu relatório referente a dezembro, então já vamos conferi-lo. E aqui já deixo um elogio para a gestora, que é um dos relatórios gerenciais que mais rápido é divulgado. Então, parabéns, que continue assim. Vamos dar uma olhada na Word também, algumas informações, e no final do vídeo eu trago minhas considerações finais. Então, relatório gerencial referente a dezembro de 2025, que ele destaca o objetivo. Ele é um fundo imobiliário de logística, então tem o objetivo de trazer renda para os cotistas através dos galpões de logísticas ou até fundos imobiliários referente a ativo logístico, que tem o valor de mercado em bilhões. Tem o valor do mercado da cota, que no fechamento desse relatório está R$ 103,62. Daqui a pouco vamos dar uma olhada na ordem para ver quantos que está hoje no dia que estou gravando esse vídeo. Seu valor patrimonial 5,2 bi, mas esse é o valor que vai aumentar. Sua cota patrimonial R$ 103,76 por cota. E seu dividendo yield do último dividendo distribuído deu cerca de 9,1% referente aos 12 meses. Ele vem distribuindo 79 centavos por cota. Tem cerca de 414 mil cotistas. Tem 34 imóveis e 1.435.000 metros quadrados de ABL. Seu LTV, que é a dívida em relação ao seu patrimônio, de 2,3%. Sua vacância financeira, 3,2%. E aqui ele traz uma comparação do BTLG contra o IFIX em 2025. O BTLG teve 19,6%, o IFIX 17,5%. Vamos lá dar uma olhada na ordem e depois voltamos para o comentário do gestor. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 31/12, eu quero aproveitar para declarar um feliz ano novo a todos, um próspero ano novo. Não se esquecemos, em 2026, de agradecer a Deus pelo ano de 2025 e possamos cada vez se aproximar mais de Deus, mais das nossas famílias, e que em 2026 traga bastante oportunidades na bolsa para continuarmos investindo. Seu preço atual de R$ 102,65, isso dá um dividendo yield dos últimos 12 meses de 9,24%, um PVP quase no seu PVP justo de 0,99 e sua liquidez diária de 15 milhões de reais. Então, uma ótima liquidez. Aqui ele traz aqui, ó, cerca de 77% está alocado em imóveis, 13% em fundos imobiliários, 4% em ações de sociedades e 4,74% em caixa. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que você não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações, deixe um comentário aí sobre o BTLG, sobre o ano de 2025, o que você espera para o ano de 2026, ou até mesmo uma sugestão de conteúdo para o canal. Continuando no relatório, aproximadamente 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo. Ele traz que o portfólio mantém a vacância 3,2% e o fundo distribuiu 79 centavos por cota. Aqui as movimentações nesse mês. Nesse mês o fundo recebeu 17,6 milhões referente à última parcela da venda do ativo BTLG Campinas, que ele vendeu para o GGRC. O lucro gerado por essa parcela foi de aproximadamente 4,3 milhões ou 8 centavos por cota. O BTLG recebeu também 560 milhões referente à venda dos 2 imóveis corporativos que ele comprou do SARI11, que é os 2 imóveis de lajes corporativos que não faz parte do core business do fundo. Ele fala que essa venda reforçou o caixa do BTLG para o exercício de 2026, que nós vamos ver lá na frente, que tem umas parcelinhas para pagar. Em novembro, a receita de FII e CRI apresentou aumento em razão da maior exposição a FIIs decorrente à aquisição do SARI11. Então, como ele comprou o SARI11, deu um aumento. Cerca de 60 milhões já foram desinvestidos, então ele já vendeu 60 milhões. Se convertendo em caixa para o BTLG. Que ele dá a estimativa de caixa para 2026, que vai ficar cerca de 700 milhões, que vai servir para cobrir obrigações e despesas do exercício 2026.
que ele destaca também que foi reconhecido o montante de 2 milhões na linha de lucro com vendas referente à 10ª parcela do ativo Barueri. E o fundo ainda tem mais 4 parcelas a ser recebidas. Esse ativo veio junto do SARI 11, esse recebimento da parcela. Aqui na questão comercial, que é os movimentos dos ativos, no BTLG Ribeirão Preto, concluiu a alocação de 2 módulos de aproximadamente 10 mil metros quadrados para 2 empresas do setor agrícola, com valores em linha com o mercado e prazo contratual de 5 anos. Então, o ativo Ribeirão Preto está 100% ocupado. Já no BTLG Imbu, teve a saída de uma locatária que ocupava 9,7 mil metros quadrados. A área vaga está em negociação com potenciais locatários. Nesse relatório foi ajustada a vacância decorrente da saída de uma locatária que estava inadimplente no ativo BTLG Cabreúva, que ocupava cerca de 13 mil metros quadrados. E esse fato foi relatado lá no relatório gerencial de outubro de 2024. Então, mais de um ano que está brigando com a locatária. E agora eles decidiram tirar a locatária e partir para as medidas legais cabíveis. Então, a vacância subiu para 3,2%. O fundo teve também a 15ª emissão. O BTLG concluiu a 15ª emissão de cotas com captação total de 450 milhões, passando o fundo a ter um patrimônio líquido de 5,5 bi. Ele também finalizou a aquisição de 2 ativos logísticos AAA no raio 30 de São Paulo, que foi o objetivo principal da referida emissão. Os 2 ativos somam cerca de 84 mil metros quadrados de ABL, estão localizados em Osasco e em Mauá, e encontram-se 100% locado, com inquilinos como Shopee, Jamef e GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. Aqui a famosa DRE do fundo, referente a novembro, teve uma receita de 63 centavos, teve uma despesa de 3 centavos, deu um NOI de 60 centavos. Teve uma receita eventual, com vendas, de 4 centavos, ou 2 milhões de reais. Teve ajuste de caixa negativo em 1,1 milhões, cerca de 2 centavos. Fluxo financeiro de 14 centavos, cerca de 6,9 milhões. Desses 14 centavos estão incidente rendimento com caixa, FII e CRI, que ele já trouxe lá no início, e despesas financeiras. Então ele teve um resultado imobiliário de 76 centavos, cerca de 36 milhões. A despesa do fundo de 8 centavos, cerca de 4,2 milhões. Teve um resultado de 68 centavos, cerca de 34 milhões. E ele distribuiu em dividendos 79 centavos por cota, cerca de 38,7 milhões para o BTLG 11 e 8 centavos por cota, cerca de 97 mil para o BTLG 13, que foi o dividendo da 15ª emissão. Então ele teve que usar cerca de 10 centavos de resultado acumulado. Antes ele tinha 30 centavos, agora está com 20 centavos. E ele ainda tem um lucro projetado com vendas em curso de 65 centavos. Então, esse 20 centavos de resultado acumulado, no futuro pode chegar a 85 centavos. Aqui a rentabilidade em novembro. O IFIX teve 1,9, o BTLG 1,5, o CDI líquido 0,9 e o IBOV 6,4. Aqui é a rentabilidade desde que o BTG assumiu a gestão desse fundo imobiliário. O BTLG cerca de 72%, o CDI 64%, o Ibovespa 43% e o IFIX 43% também. O Ibovespa cerca de 63% e o IFIX 43%. Então ele teve quase 30% a mais de rendimento que o IFIX desde junho de 2019. E a histórico de dividendos, ele traz o índice, né, até o final desse ano, que é de 78 a 84, e provavelmente nos próximos relatórios gerenciais ele deva trazer o índice para o primeiro semestre de 2026. Aqui a evolução do cotista, ele saiu de 2024 de 365 mil cotistas para 414 mil, então tá numa alta de cotistas. Aqui a evolução de dividendos, saiu de cerca de 77 centavos em 2024 para 79 centavos em 2025. Se ele manter esses 2 centavos de aumento por ano, deva chegar a 81 centavos em 2026.
Esperamos que chegue a 81 e até evolua ainda mais. Seu CAGR por ano, cerca de 16%. Aqui o portfólio, seu perfil de ativos, 35% logístico, 3% industrial, 2% de varejo. Tipo de contrato, 66% típico, 34% atípico. Seu indexador, 97% de IPCA e 3% de GPM. Seu tipo de multas, principal, está os ativos, os aluguéis entre 4 e 12 meses, que é cerca de 51% da receita. Se caso tiver inquilino saindo antes de acabar o contrato, tem que pagar, a maioria deles vão ter que pagar entre 4 e 12 aluguéis de multa. Aqui são seus ativos, os seus três principais. O BTLG Louveira 1, Itapevi 1 e BTLG Mauá. O principal tem cerca de 10% de receita de locação e 8% de valor patrimonial. E como podemos ver, a sua vacância subiu de 2% para 3% devido à saída do locatário que estava inadimplente. Aqui são os seus segmentos por locatários, 45% é logístico, 18% dos locatários são A e B e 14% varejo. Aqui são seus top 20 locatários, os três principais, Açaí com 8%, DHL com 6% e Unilever com 6%. Seus vencimentos têm um prazo médio de 5 anos e cerca de 15% da sua receita irão vencer em 2026. Seu revisional tem cerca de 28% de revisional para 2026. Em dezembro, que é o finalzinho desse ano, teve cerca de 4% de revisional. Já em janeiro, que é o começo do ano que vem, vai ter 15% de revisional, de reajuste. Então pode ser que tenha algum fato relevante, trazendo boas informações que, devido a reajuste, a receita de aluguel pode ser que aumente. Pode ser que diminua também, depende da habilidade de negociação do ativo, da gestora no caso. Aqui a localização dos imóveis, cerca de 38% fica no raio 30 de São Paulo, 38% também fica no raio entre 30 e 60 de São Paulo, 15% acima do raio 100 de São Paulo e 9% em outras regiões. Aqui são seus ativos, apenas 3 ativos têm vacância, que é o BTLG Embu, Santo André, que veio do SARI 11, está com 44% de vacância. E o principal é o BTLG Cabriúva, com 47%. Que é quase o valor total do inquilino que acabou de sair. Tem 38%, está 47% vago. Dá um pouco mais de 15%, dá um 16,5%. Provavelmente. O outro teve pouco mais de 10%, se eu não me engano. Que é histórico de vendas. Ele destaca que costuma desinvestir por ano cerca de 12% a 15% do seu patrimônio. Ele já teve cerca de R$ 4,68 com lucro por cota em vendas nos últimos 3 anos. E a maioria das suas vendas deu um valor maior, e a média das vendas deu um valor maior que 27% do laudo. Aqui são alguns dos seus imóveis que eles venderam. E esse foi os 2 ativos que veio do SARI 11 e o Campinas que ele vendeu por GGRC. Aqui essa alavancagem, então, no segundo trimestre de 2025, então lá, até junho, ele tem que pagar 614 milhões devido ao compra no portfólio de 13 ativos. Por isso que ele está fazendo caixa, como ele explicou lá em cima, deva ficar com 700 milhões de caixa. Então vai ser para pagar tanto essa dívida, que foi parcelada, quanto a alavancagem de CRI, que ele destaca que a alavancagem de CRI representa cerca de 2,4% do patrimônio do fundo. O seu custo médio representa IPCA mais 5,91%. E ele tem um fluxo de amortização em 2026 de 35 milhões. Juntando os 614, vai dar menos que os 700 milhões que ele terá em caixa para pagar as suas dívidas em 2026. Em 2027 ele vai ter que pagar mais 33 milhões, em 2028 35 milhões, aí a partir de 2029 fica bem mais tranquilo. Eu fiz as contas, deu 649 milhões, tanto a parcela dos 13 ativos, quanto a parcela que ele tem que pagar em 2026 dos CRIs. Aqui ele traz alguns inventos. Dia 12 de dezembro, ele teve a venda dos ativos corporativos, com 27 milhões de lucro e um valor total de 560 milhões. Dia 17 de dezembro, ele recebeu a última parcela do BTLG Campinas,
No dia 12 ele anunciou a 15ª emissão. E no dia 5 de dezembro ele teve a aquisição dos 2 ativos AAA, que ele já trouxe lá em cima no relatório. Aqui seria o fundo imobiliário na mídia. Teve matéria no Infomoney, o UOL Economia e por aí vai. Aqui são seus portfólios, que ele traz imagens de cada um. Se você quiser olhar um por um, aconselho você entrar no relatório. Coloca aí BTLG11 RI na pesquisa do grupo do Google, que você será encaminhado para o site do fundo. Bom, agora vamos para minhas considerações finais. Na minha visão, um ótimo fundo está entre os 3 melhores fundos de logística da bolsa. Se não for o melhor, para mim, se não for o melhor empatado com a HGLG, é o melhor. O seu ponto principal, que seria a parcela de 614 milhões que ele tem que pagar no segundo trimestre de 2026, ele já endereçou, já está com a disponibilidade em caixa para quitá-la, mais disponibilidade ainda para pagar os CRIs de juros e amortização referente de 2026. Então, tá tranquilo. A sua vacância também, apesar de ter aumentado um pouco, está tranquilinha, sob controle. Então, é um ótimo fundo. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Tenho na carteira, continuarei com ele na carteira. Estou esperando abrir uma brecha, abrir uma oportunidade para mim aumentar a minha posição, que minha posição nele está perto do ideal, mas gostaria de aumentar um pouquinho mais assim que abrir a oportunidade. Bom, espero que tenha te auxiliado esse vídeo. Mais uma vez, um ótimo virada de ano a todos. Que tenhamos um ótimo 2026 com muita paz, saúde, sabedoria e principalmente fé em Deus. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.